colocar no outro o mesmo ideal, né? Que permite tudo e que qualquer coisa, durante um tempo bastante curto, é preciso explica ele, que todos esses objetos exteriores sejam tomados como tendo um traço comum, que é esse Anzeigzung, né? Então, ele projeta esse mesmo ideal para todos os outros, né? E é isso que está em jogo na psicologia das massas e análise do eu, ali que eu trouxe como referência para vocês verem depois, né? Então, é que o sujeito transfere para a massa, todos estão ligados pelo mesmo traço que ele projeta ali, né? Por isso que é muito comum nas ideologias certos ideais, né? Então, pátria, família e não sei o quê, né? Um traço seu projetado na massa, né? Então, é importante a gente ver isso. Então, ele diz assim, ó, em que isso nos interessa? Ele diz no seguinte, que aquilo que é verdadeiro no nível do coletivo, o é também no nível individual. É em torno da função do ideal que se acomoda a relação do sujeito com os objetos exteriores, né? No mundo de um sujeito que fala, que se chama o mundo humano, é uma pura e simples questão de ensaio metafórico dar a todos os objetos um traço comum. Pura questão de decreto fixar um traço comum para a diversidade deles. Para tomá-lo no mundo animal, onde a tradição analítica mostrou o jogo exemplar das identificações defensivas. O sujeito pode, para subsistir no mundo onde o seu IDA seja respeitado, decretar que todos sejam eles cães, texugos ou corças, fazem au-au. Tal é a função do Enzai-Zung. Então, é uma tentativa de se proteger que o sujeito projeta nos outros um traço seu, né? Para poder se relacionar, né? E aí a gente viu como é complicada essa questão da identificação, né? Nisso que nessa polaridade que a gente viveu politicamente no Brasil esses últimos anos, né? Então, como ficou bem demarcado quem os traços de identificação de um grupo e de outro, né? Ah, você é vermelho, você é verde e amarelo, né? Você é família, você não é família. Se você não é família, então você é não família, né? Então veja como ficou uma coisa bem polarizada e, na verdade, serviu para dar um lugar às pessoas, né? Esses traços de identificação, né? Um lugar no mundo para as pessoas, né? Ah, tem um lugar, eu sou pátria, família, não sei o quê, né? Não sei como é o outro, mas, enfim. Pois é. Então, então e do outro lado, né? Não, eu sou vermelho, enfim, né? Eu sou vermelho a favor das vacinas, não sei o quê, né? Então, vejam, foram traços de que serviram de identificação e que deram lugar às pessoas nesse momento aí de polarização, né? Muito difícil que a gente viveu. Ou que a gente ainda está vivendo, né? Eu nem sei se isso já se dissolveu, né? A cada eleição é uma, uma polaridade. Mas, enfim, né? Aí o Lacan vai partir para uma questão importante. Ele diz assim: é essencial mantê-la assim estruturada, pois fora desse registro é impossível conceber o que quer dizer Freud na psicologia do luto e da melancolia. E aí ele vai entrar nessa questão: o que diferencia o luto da melancolia, né? Ele vai fazer essa diferença. Passa aí, Tati. Pronto. Essa é a pergunta que o Lacan se coloca nesse momento aqui final desse capítulo, né, desse livro, do seminário, né? É, ele vai diferenciar o luto da melancolia para falar do luto do analista, tá? Então, qual é a diferença do luto para a melancolia? Passa o próximo, Tati. Então, no luto, o que está em jogo no luto?
O luto, ele diz que a função está em jogo a função metafórica dos traços conferidos ao objeto. Então, para o Freud, como é que o Freud dava tratamento ao luto, né? Para o Freud se tratava de identificar a perda real, peça por peça, pedaço por pedaço, signo por signo, elemento grande I por elemento grande I, né? Então, para o Freud, todo o trabalho de empreendido na elaboração desse luto era de que o sujeito pudesse identificar todos os traços que ele projetava no objeto perdido. Entende? Então, morreu é, o pai, vamos dizer assim, né? Então, todos os traços que o sujeito projetava na relação com o pai, o sujeito tem que enumerar todos eles, né, para que ele possa elaborar esse luto, identificar esses traços para que ele possa elaborar esse luto. Então, era o meu companheiro, né? Era a pessoa que cantava para mim dormir, era, né? Era, enfim, todos os traços, né? Que ele projetou nesse objeto perdido, aí ele tem que enumerar para que ele possa se distanciar desse objeto. Porque fazendo essa enumeração, ele pode dizer: isso aqui é meu. Fui eu que projetei esse traço no outro. Então, quando se faz essa identificação, peça por peça, daquilo que eu projetei no outro, você pode fazer essa separação e dizer: não era do outro isso era meu, certo? Bom, oi. Mas não desanime em falar, viu, Marcelo? Então, só comentando sobre isso do luto que você fala, dessa coisa de decompor e aí pegar algo, né? Isso, né? A partir do Freud. Enfim, eu tive uma circunstância de uma paciente minha, muito interessante, que ela perdeu o avô, e aí ela elaborou, enfim, toda a questão do luto do avô. E só que ela não tinha nada desse avô. Então, a única coisa que restou desse avô era o espaçamento entre os dentes, que os dois tinham em comum. Então, ela me falou em sessão, assim, certa vez, que ela não ia corrigir o espaçamento dos dentes, porque era a única coisa que tinha ficado desse avô para ela, esse traço. Então, Legal que foi um espaço, né? Ficou um espaço entre os dentes, né? Dela e do avô. Legal isso. Bom, na melancolia, passa aí, Tati, para a melancolia. Na melancolia, o que é o Lacan vai dizer assim, vai trazer o Freud para dizer que o que se passa é algo da ordem do patológico, né? E que está em jogo aí o objeto A, né? O objeto está ali muito menos apreensível e produz efeitos infinitamente mais catastróficos. Há um sentimento fundamental de apego à vida. Então, o melancólico, na verdade, ele está identificado não com os traços do objeto, mas com o objeto. Por isso que é comum que os melancólicos é, cometam suicídio, né? Porque quando o objeto se perde, né? E é interessante, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, uma coisa que a gente até comentou no grupo, no meu grupo aqui sobre o traço, né? Sobre o traço, sobre tradução e transmissão, né? Que a gente lê o texto sobre o traço, no cartel. Tem uma coisa aqui, deixa eu ver se eu acho para vocês.
que é a carta da Virginia Woolf. Tá aqui, ó. Que se tratava de uma melancolia, né, no caso da Virgínia, né, e o Lacan vai dizer que, na verdade, como que o melancólico está identificado como esse objeto que pode ser largado, deixado, perdido, deixado cair, né? E aí, na carta dela, e aí o Lacan até diz aqui que ele se coloca como que ele pode acarretar catástrofes para toda a parentela, né? Então, como essa coisa que pode servir de mal para a família, né? Eu sou um mal para a minha família, para os meus, eu não sou nada, eu não presto, eu, né? Enfim, eu posso, inclusive, provocar mal a eles, né? Assim, pelo peso que eu, né? E aí eu queria só ler aqui a carta da Virgínia, e é pequenininha. Diz assim, ó, meu querido, ela escreve para o marido, né? Meu querido, tenho certeza de que vou enlouquecer de novo. Não podemos passar por mais uma daquelas crises terríveis. E dessa vez não vou sarar. Começo a ouvir vozes e não consigo me concentrar. Por isso estou fazendo o que me parece a melhor coisa. Você me deu a maior felicidade possível. Você foi, sob todos os aspectos, tudo o que alguém poderia ser. Acho que não existiam duas pessoas mais felizes antes de aparecer essa terrível doença. Não consigo mais lutar. Sei que estou estragando a sua vida, que sem mim você poderia trabalhar. E eu sei que vai. Veja como ela se coloca, né, nesse lugar. E veja que nem consigo escrever direito, não consigo ler. O que quero dizer é que devo a você toda a felicidade da minha vida. Você tem sido extremamente paciente comigo, incrivelmente bom para mim. Quero dizer que todo mundo sabe disso. Se existisse alguém capaz de me salvar, seria você. Perdi tudo, menos a certeza de sua bondade. Não posso continuar estragando a sua vida. Não creio que tenham existido duas pessoas mais felizes do que nós. Né? Então, veja como é bem uma posição do melancólico, né, que se identifica que é, na verdade, esse objeto perdido, né? Totalmente perdido. Sim, e por que isso, né? Eu produzo estragos, eu trago prejuízos para vocês, né? Então, esse ponto aparece aqui muito claro aqui, né? Aí passa aí, Tati, para ver se por que eu botei mais no. O Lacan vai dizer que tem um ponto de concorrência entre a melancolia e o luto. Ele vai dizer que é o remorso. Ele diz aqui, ó, um ponto de concorrência entre a melancolia. O luto e a melancolia. Trata-se do que eu vou chamar não de luto, nem da depressão por conta da perda de um objeto, mas um remorso de um certo tipo, desencadeado por um desenlace que é da ordem do suicídio do objeto. Um remorso, portanto, a propósito de um objeto que entrou, de algum modo, no campo do desejo e que, por sua ação ou por qualquer risco que correu na aventura, desapareceu. Então, o remorso, ele é um ponto em comum que aparece tanto no luto como na melancolia, para falar dessa perda. Tem uma perda em jogo, tanto em um como em outro, né? Que se processa de formas diferentes, porque um está ligado a essa identificação aos traços, né? E a outra está ligada ao objeto em si. Mas tem uma perda, e essa perda se traduz nas duas formas como um certo remorso. É o ponto em comum das duas coisas, tá? Bom, mas aí ele vai falar sobre a questão do analista, né? Ele vai dizer aqui. Mas ainda há uma outra coisa que, chegando aqui, ao termo de meu discurso, né, ao final desse seminário, não posso deixar de indicar e que concerne a função do pequeno a. Né? O que Sócrates sabe e que o analista deve, ao menos, entrever, é que, no nível do pequeno a questão é inteiramente diferente daquela
do acesso a algum ideal, certo? Freud sabe, ou Sócrates sabe, que o objeto A, no que se trata do objeto A, não tem nenhum ideal. Veja que a gente diz, que ele diz assim, não, não é a mim que você, eu não tenho isso que você está querendo, né, Alcebiades? É um outro que você está se referindo, não é a mim. Então ele sabe que ele não tem o agalma, que ele é vazio, né? E ele diz que Sócrates sabe disso e o analista deveria pelo menos entrever isso, né? Pelo menos ver assim nas entrelinhas que é disso que se trata, que não, ele não tem o agalma, né? Então, e aí ele diz aqui, e que por isso, né, a questão é inteiramente diferente daquela do acesso a algum ideal. O amor somente pode circundar o campo do ser, né? Então, não dá para acessar o ser da pessoa, porque nem existe esse ser, né? O que o amor faz é circundar esse ser, soltar, né? Esse ser, se existisse, né? Enfim. E o analista, este só pode pensar que qualquer objeto pode preenchê-lo. Aí está onde nós analistas somos levados a vacilar, nesse limite onde se coloca a questão do que vale qualquer objeto que entre no campo do desejo. E aí ele fala, né, que não há objeto que tenha maior preço que o outro. O luto, ele deve estar centrado no desejo do analista. E é isso, o desejo do analista é uma função que deve levar o sujeito a esse reconhecimento, que não existe um objeto de maior valor do que o outro, né? É, eu acho, e isso é importante para várias questões, inclusive aquelas que o Marcelo levantou aqui sobre a questão da psicanálise como ideal, né? Enfim, todas essas questões. O Lacan vai comentar no seminário 10, né? A propósito do Hiroshima Mon Amour, né? Que é o filme da Marguerite Duras, ele vai comentar. Peraí, deixa eu ver onde foi que eu tirei uma foto da parte do livro para poder não trazer o livro. Deixa eu ver aqui. Aqui. É, ele vai dizer assim, ó. Quanto a nós, analistas, né, o trabalho de luto a ele, o Lacan, né, o trabalho do luto nos parece, por um prisma simultaneamente idêntico e contrário, um trabalho feito para manter e sustentar todos esses vínculos de detalhes, na verdade, a fim de restabelecer a ligação com o verdadeiro objeto da relação, o objeto mascarado, o objeto A, para o qual, posteriormente, será possível dar um substituto, que, afinal, não terá mais importância do que aquele que ocupou inicialmente seu lugar. Isso aqui é o Lacan no Seminário 10. Veja que ele retoma de novo essa questão de que não tem um objeto que tenha maior valor do que o outro, né? E aí ele disse, como me Página. dizia... Oi? Oi, qual é a página? Ah, eu não vou saber te dizer a página. Peraí, só um minutinho. Deixa eu ver se eu tirei a foto aqui da página. Pode continuar. Ah, a página que está isso no seminário 10, no meu seminário 10, não é no seminário 8, tá? Isso aqui o Lacan está lá no seminário 10. É a página 363, 364. Obrigada. Aí ele vai dizer, como me dizia um de nós, humorista, a propósito da aventura que nos é descrita no filme Hiroshima, Mon Amour, essa é uma história perfeita para nos mostrar que qualquer alemão insubstituível pode encontrar de imediato um substituto perfeitamente válido no primeiro japonês encontrado numa esquina na rua.
Não sei se vocês assistiram, eu assisti há muito tempo, Hiroshima Mon Amour, não me lembrava mais, não tive tempo de ver, retomar para poder ver isso. Mas veja, é, o objeto de amor, né, da moça lá do filme, né, era o alemão, né, mas que na medida que esse alemão, né, foi-se, ele foi substituído por qualquer japonês que ela encontrou, né, lá. Então, é isso, e é isso que acontece, né, com relação a essa questão do objeto. É que quando Lacan fala que não há um objeto que tenha maior preço que o outro, é porque é isso, é substituível, né? Um objeto, ele é substituível. E é isso que o analista tem que fazer o luto, né? Fazer o luto de que existiria um objeto que preencheria totalmente ali a falta, né? Que tem a ver também com essa questão do luto da imagem completa, que não existe, né? Enfim, que a gente viu aqui ao longo de toda essa manhã, né? É, então, vejam no no final do banquete, sobre quem vai incidir o elogio de Sócrates, sobre o babaca dos babacas, o mais babaca de todos, e mesmo o único babaca integral. E imaginem que é a ele que se dá a honra de dizer, sob uma forma ridícula, o que há de mais verdadeiro sobre o amor. Ele não sabe o que diz, ele diz asneiras, mas isso não tem importância alguma. Ele nem por isso deixa de ser o objeto amado. E Sócrates diz a Alcebiades: tudo que você diz a mim, você diz a ele. Né? Então, veja, a função do analista é essa, né? De apontar para onde está o desejo do sujeito. Né? Não, não é a mim, é para ele. De que não existe um objeto, né, que vá corresponder. Por isso que a gente estava comentando aqui que essa coisa do bem, né, de querer o bem do paciente, de que você sabe qual seria o objeto, porque quando você quer o bem, é porque você está se colocando na posição de saber qual é o objeto que vai preencher ali. Né? Na verdade, não tem um objeto que vai preencher e nem tem um objeto que tenha mais valor que o outro. Né? Ele está dizendo os objetos são substituíveis. Né? Sim, a falta do paciente. Exatamente, Rubem. Viu? Bom, e aí ele termina falando da questão do desejo, né? Vocês podem colocar a questão da perfeita destrutividade do desejo. A propósito de qualquer um, vocês podem fazer a experiência de saber até onde ousarão interrogar o ser. Bom, eu acho que era isso eu tinha para trazer para vocês, né? Espero que tenha cooperado aí com as questões que vocês vieram construindo e debatendo ao longo desse ano no seminário, né? Obrigado pelo convite e por acompanhar esse desenvolvimento, né? Até aqui. Obrigado pelo convite, porque me colocou ao trabalho também, né? De poder pensar todas essas relações, a construção desses conceitos e o enlaçamento que o Lacan faz com cada um desses conceitos aí, né, que a gente viu hoje ao longo do dia. Tá bom? Bom, então, se a gente começa, a gente começou esse seminário com a Francina, o primeiro, e ela começa. No começo era o amor. Então a gente termina com não há objeto que tenha maior preço que um outro. Então achei ótimo esse fechamento e eu acho que é um luto mesmo. Você não é esse objeto para o outro sempre e o outro também não é. Então acho que é esse luto mesmo. Muito obrigada, Elines. Eu quero te agradecer a sua generosidade. Hoje a gente aprendeu muito o estágio do espelho, tudo que você trouxe.
E eu fiquei pensando, gente, se falam assim do final de análise do entusiasmo, então nós já é meio-dia, você aqui falando com entusiasmo, a gente sabe do seu trabalho e como é. Então, eu acho que fica essa marca aqui para a gente, dessa transmissão e desse entusiasmo também, né? Em transmitir. Então, muito obrigada. Nós estamos encerrando hoje o seminário 8, né, ao longo de um ano. Eu quero agradecer a todos, Francina, que veio falar, Tatiana, depois foi o Rubem, Marcelo, Priscila, a Ilza, a Eliana e hoje a Elines, né? Então, eu estou muito contente, eu acho que eu não esqueci de ninguém, né? Muito contente em encerrar esses estudos. Eu vou colocar aqui ao público para a gente não recuar do desejo. Ano que vem teremos escrever um livro sobre esse seminário, né, com o trabalho de todos os colegas, que foi de muita pesquisa aí. E queremos te entregar uma lembrança. Em nome do Fórum e do Agro, Marcelo, né, pelo seu trabalho ontem no Espaço Escola e aqui no Seminário 8. É a Cristiane que faz, a nossa artista aqui, viu? Ela que faz essa arte. Oh, gente, que coisa linda! Ah, tira! Muita gente agradecendo, todo mundo agradecendo aí. Priscila, tá? Todo mundo aparecendo lá. Obrigada, vocês também. Foi maravilhoso, tá? Aí, agradeceu aqui.